a todos, eu sou a Kelly Aparecida de Souza e nós vamos estar estudando hoje as propriedades físicas dos grãos. Então, depois de estudar, né, a parte funcional dos grãos e principalmente a sua composição química, que é de grande importância para todo o processo de pré-processamento, vamos estudar agora, né, outras propriedades, né, que são as propriedades físicas, que é importante no processo de secagem e armazenamento de produtos agrícolas, né? Então, o conhecimento dessas propriedades, elas vão nos permitir realizar trabalhos como limpeza, transporte, secagem, entre outras operações, né, na unidade armazenadora. Ela também, o conhecimento dessas propriedades, o estudo delas, também vão nos permitir, né, e são usados no desenvolvimento de máquinas agrícolas, né? Então, se observar aqui nessa figura que a gente tem uma unidade, né, armazenadora, né, tem os silos e os transportadores, né, o silo pulmão. Observe que para fazer toda essa construção precisou ter o conhecimento das propriedades físicas dos produtos que seriam armazenados nesse local. Então, soja, milho, feijão, arroz já vem sendo estudados durante muitos anos, né? Porque através desse estudo, de todos esses dados que são fornecidos, que foi possível, né, fazer toda essa estrutura, todo esse projeto para que esse armazenamento seja mais eficiente, de baixo custo e com maior qualidade final do produto. Então, quais são as importâncias e aplicações dessas propriedades físicas, né? A elaboração de projetos de unidades armazenadoras, de secadores, de transportadores, né? Em operações de equipamentos, né? De limpeza, na secagem, durante a classificação, durante o armazenamento, na industrialização também, para ter uma otimização dessa operação, né? E para racionar a energia, que tem um baixo custo, reduzir esse custo, mas mantendo uma maior qualidade. Então, vamos começar com a forma e o tamanho, né, que são características específicas de cada produto, que é definido geneticamente. Né, elas podem ter bastante influência pelo ambiente durante e após sua formação, e essas características, né, de forma e tamanho desses grãos vai influenciar diretamente nas demais propriedades físicas deste produto. Então, elas são usadas, né, essas características de mensuramento do tamanho e da forma de peneiras, né, que são equipamentos destinados para a separação e classificação destes grãos. Né, um exemplo aqui, nós temos uma peneira de furo redondo e uma peneira de fundo achatado. Né, uma peneira de fundo redondo seria para o uso da soja, e de fundo achatado, né, dos furos achatados seria para arroz, milho, vai depender muito do tamanho. Então, como que é feito, né, as medições desse tamanho, né, e essas classificações? Então, o tamanho ele é determinado pela medição dos eixos ortogonais, né, que são perpendiculares desses grãos. Então, quanto maior a quantidade de grãos que são irregulares, tem que ser feito maior número de medições. Né? Então, são feitas as medições dos 3 eixos ortogonais. Então, no comprimento, né, que é o eixo maior sempre vai ser o comprimento, o eixo médio vai ser a largura e o eixo menor sempre a espessura. Né? Aqui um exemplo, no caso, seria uma forma de um milho. Né? Essas medições são feitas através de paquímetros, né, digitais. E como que é feita a forma? Então, a forma ela é determinada pela comparação do formato padrão pré-determinado em relação ao formato do grão. Né? Então, é feito um acompanhamento visual em comparando esses dois. Então, como que seria medida essa forma desse produto? Através da circularidade e esfericidade. Então, quanto mais próximo de um círculo ou quanto mais próximo de uma esfera esse grão é. Então, a circularidade é a medida das agudezas, né, dos cantos do grão. E a esfericidade ela vai expressar, né, a forma desse grão em relação a uma esfera com o mesmo volume. Então, são dois meios para se calcular. Primeiramente, para calcular a circularidade,
utiliza-se o eixo, né, médio dividido pelo eixo maior, multiplica por 100, certo? Esses são os eixos, né? E assim calcular a circularidade. E a esfericidade? Então é o que? É o diâmetro médio geométrico dividido pelo eixo maior. Então o diâmetro médio geométrico, né, é a multiplicação dos três eixos, A, B e C, né, elevado a 1/3, que divide ao eixo maior, multiplicado por 100. Então quanto mais próximo de 1 for esse valor, mais próximo de uma esfera ou um círculo esse grão é. E o outro modelo para se calcular, né, essa circularidade e esfericidade é através de uma escala de projeção. Ou seja, esse grão ele é projetado. Para se calcular a circularidade, é feito um círculo circunscrito ao redor, quanto mais próximo das agudezas, dos pontos agudos desse grão, né? Então, para se determinar. E a esfericidade é plotado, né, esse grão. Então, é feito um círculo circunscrito, um círculo inscrito, né, um círculo maior inscrito, onde pega todos os cantos desse grão, e um círculo circunscrito, né, que é o menor ao redor desse grão. Então, esse vai ser a razão do diâmetro inscrito pelo diâmetro circunscrito e a circularidade da área projetada, né, dividido pela área do círculo circunscrito. Aqui observe que a gente tem uma peneira, né, de separação de grãos por tamanho. Esse também que é uma peneira, né, que vai separar esses grãos por tamanho para fazer toda a classificação. É muito utilizado para classificação de sementes, soja, para sementes pequenas, sementes grandes, né? Durante esse processo elas são separadas por tamanho. Uma outra propriedade física bastante influente na operação do pré-processamento é o ângulo de repouso. Então, o que é o ângulo de repouso? Ele pode ser definido pelo ângulo máximo de talude, né? Este ângulo aqui, né? Que é formado pelo grão quando ele está em forma horizontal. Então, qual que é este ângulo? Então, sim, ele é altamente influenciado, né, pelo teor de água, pelo tamanho, pela forma deste produto, né, se esse produto, pela sua constituição externa. Então, qual que é a importância, né? Então, o conhecimento, né, deste ângulo vai determinar, né, é importante para determinar a capacidade estática dos silos, né, a capacidade das correias transportadoras de grãos e do dimensionamento, né, de moedas, dutos e rampas de descargas desse grão. Aqui é um exemplo, né, que é uma rampa de descarga. Então, com o conhecimento deste ângulo de repouso, então vai saber qual que é o melhor ângulo para que esse produto ele possa ser descarregado, né? E qual a quantidade de produto que vai ficar nessa rampa. Então, aqui um exemplo. Então, assim, observamos, sabendo-se qual que é, né? Então vai fazer o dimensionamento para poder determinar corretamente a completa descarga deste produto. Então, observe aqui nessa tabela que nós temos vários valores de ângulo de repouso para vários produtos agrícolas, né? Arroz, soja, cevada para diferentes teores de água e diferentes valores de teor de ângulo de repouso, mas vamos observar aqui para o milho, né? Com aumento do teor de água de 7,5% a 23,1% em base úmida. Tem um aumento do ângulo de repouso de 34 graus para 43,5 graus, quase 50 graus o ângulo. O que significa? Então, aumentou o teor de água, aumentou o ângulo de repouso. Conforme for maior ângulo de repouso, menor vai ser a capacidade estática desse silo ou dessa correia transportadora para poder armazenar esse produto. Então, como se faz o cálculo desse ângulo de repouso? Né? Então, observamos aqui, né, nós temos um ângulo. Então, nós vamos calcular esse arco tangente. Então, o ângulo de repouso, que é igual ao arco tangente, né? 2 vezes que a altura, vezes dividido, né, pelo o diâmetro deste produto em posição horizontal.
Outra propriedade é a massa específica aparente, né, que ela também é conhecida pelo peso hectolitro ou densidade granular, e ela pode ser definida pela massa, né, pelo volume de determinada quantidade de produto, incluindo os espaços intergranulares. Né? Basicamente, o peso hectolitro, né, o pH, ele vai corresponder à massa de 100 litros de produto. Então, a aplicação, né, desse conceito de massa específica granular, ela vai se dar na comercialização, né, desse produto, no dimensionamento de silos, nos secadores, nos depósitos, nos sistemas de transportadores. Né? Ela também pode ser usada para determinar os teores de água e os danos causados por insetos pragas, né, nos grãos durante o armazenamento. Aqui é um exemplo de como se faz a medição experimentalmente, né, da massa específica aparente. Nós temos aqui uma balança de peso hectolitro. Nós temos aqui, né, um cilindro, né, conhecido, com volume conhecido. Então, o produto é colocado nesse cone e, posteriormente, com esse cilindro aqui, é aberto este cone até ele ser totalmente preenchido. Não pode fazer acomodações e, posteriormente, ser feito a pesagem. Então, aqui nós temos uma tabela, né, de massa específica granular, né, em quilogramas, que é utilizado no cálculo de cubagem, né, que cubagem que é a massa do produto em relação à quantidade que vai caber naquele espaço, né, que é utilizado na comercialização para os Estados Unidos. Aqui um exemplo, né, dos valores que é utilizado. O milho nós temos aqui 721, kg por metro cúbico e o girassol 309 kg por metro cúbico, sendo que para o mesmo volume. Então, essas são suas massas no mesmo volume. Olha só a diferença. Então, o que basicamente vai influenciar? Vai influenciar o teor de água, a composição química, né, o formato, tudo isso aqui vai influenciar nessa massa específica. Aqui nós vamos ter um exemplo, né, de como que utiliza, né, os valores dessa massa específica em uma unidade armazenadora. Então aqui, né, para pedir fazer, calcule a capacidade estática de um silo cilíndrico armazenado com soja, que está a 12%, né, considerando que o silo tem 8 metros de diâmetro e 15 metros de altura, né, um total de 12 metros de cilindro, né, mais os 3 metros do cone, né, então os 12 metros do cilindro mais os 3 metros do cone, são 15 metros de altura total, sendo que a massa específica aparente, né, da soja é 780 kg por metros cúbicos. Né, então aqui está falando que é 8 metros de diâmetro, né, nós temos aqui ó, 4 metros mais 4 metros, são 8 metros de diâmetro. Então, como vai fazer este cálculo? Né? Aqui nós temos os dados, né? Então a altura do cone 3 metros, a altura do cilindro 12 metros, o raio do silo 4 metros, né? Porque o diâmetro é 8, e a massa específica, 780 kg. Então, primeiramente, vamos calcular o volume do cilindro. Né? Então, o volume do cilindro vai ser o que? Π vezes o raio ao quadrado, que multiplica a altura. O valor de π 3,14, o raio 4, né? 4 ao quadrado, a altura 12, vezes 12. Então, 3,14 que multiplica 16, que multiplica 12. Então, o volume desse cilindro é 602,88 metros cúbicos. Então, nós temos o volume do cilindro. Agora, nós vamos calcular o volume do cone, né? Que é o raio, né? Que multiplica é o π, né, que multiplica o raio ao quadrado, vezes a altura. Tudo isso dividido por 3. Então, o volume do cone, né? Que é o 3,14, né, que é o raio ao quadrado 16, que multiplica a altura, né, deste cone, que é 3, que divide por 3. Então, 150,72 dividido por 3. Então, o volume do cone é 50,24 metros cúbicos. Então, posteriormente, qual vai ser o volume total desse silo? Então, o volume total é o volume do cilindro mais o volume do cone. Então, o volume do cilindro, 602,88 mais 50,24. O volume total, 653,12 metros cúbicos. Então, quanto vai ser a capacidade estática desse silo? Então, a capacidade estática é igual ao volume total, né? Quantidade é o volume total que multiplica a massa específica.
Então, a quantidade que caberia pela quantidade que tem. Então, o volume total, 652,12 metros cúbicos, que multiplica 780 quilogramas por metros cúbicos. Nós temos 509.433,6 quilogramas de capacidade estática desse silo para a soja com 12%. Aqui nós temos a massa específica unitária, né, que é a massa por unidade de volume dos grãos, né, que vai desconsiderar os espaços intergranulares. É um conceito de pouca aplicação prática, quase não é utilizado na unidade armazenadora. Mas como se obter o valor dessa massa unitária, né, retirando esses espaços vazios? Tem um método de deslocamento de líquido, né? Então você tem a massa unitária, né? Vocês têm a massa unitária, né, desse grão. Tem a massa, né, de um líquido, né, com volume conhecido. Então é colocado este produto, né, para depois ver qual que é o deslocamento dessa massa. Então a massa específica unitária, que é a massa por volume, né, de produto de um volume conhecido. Outra propriedade física bastante importante é a porosidade, né, que é a relação do volume ocupado, né, do ar existente na massa de grãos e o volume ocupado por esta massa. Então, a porosidade ela tem bastante influência, né, no fluxo de ar que vai atravessar a massa desse grão, né, e refletindo diretamente no dimensionamento, né, de vários equipamentos, de ventiladores, né, e secagem, aeração nos motores, né, e para o resfriamento também. E ela tem bastante influência no fluxo de ar que vai atravessar essa massa, né? Então, assim, quanto for maior for essa porosidade, mais facilmente, né, esse ar vai conseguir passar por essa massa de grãos. Então, vários fatores vão influenciar nessa porosidade, né? A espécie, estudo, a forma, tamanho, velocidade. Um exemplo de forma entre a soja e o arroz, né? A soja, por ser mais arredondada e por ser maior também, ela vai ter mais espaços vazios, né, nessa massa de grãos do que o arroz, que vai mais facilmente acomodado entre um e o outro com menor espaço vazio, né? Se esse produto tem casca ou não, qual é o teor de água desse produto, né? Se tem presença de impurezas nessa massa, finas e grossas, né? Algum tipo de material estranho, já estudamos isso lá no aquecimento da massa devido às impurezas, que essas impurezas vão impedir que esse fluxo de ar passe, né? Fazendo resfriamento, aumentando, aquecendo esse produto, né? Então, para poder melhorar essa porosidade, é interessante fazer é importante fazer uma pré-limpeza, né, para retirar essas impurezas finas e grossas, né, para que possa melhorar a porosidade, para que possa aumentar essa capacidade que esse fluxo de ar vai passar pela camada, pela massa de grãos, né, os processos de secagem e resfriamento ou manutenção, né, dessa massa de grãos. Posso determinar a porosidade através do cálculo com os valores de massa específica unitária e massa específica aparente. Então aqui nós temos a massa específica unitária, né, que é a massa específica unitária menos a massa específica aparente dividido pela massa específica unitária, né, multiplicado por 100, ou, né, 1 menos a massa específica aparente dividido pela massa específica unitária vezes 100. Né, então aqui também nós temos alguns valores, né, de porosidade, né, que é um exemplo o arroz, né, com o aumento do teor de água tem-se uma redução da porosidade. Então, tem um aumento do teor de água, os grãos eles estão mais turvos, então estão maiores, então vai ter uma redução da porosidade. Existem alguns métodos para se determinar a porosidade. Um desses métodos, né, quando se utiliza produtos que são impermeáveis, é colocando-se esses grãos em uma proveta de volume conhecido e utilizando um líquido, né, para poder preencher esse volume de espaços vazios nesses produtos.
né? Então, a quantidade de líquido que foi utilizado para preencher o espaço vazio é a porosidade, né, desse grão. Porém, tem muitos grãos que são muito permeáveis, então não dá para utilizar líquido para fazer essas medições. Então, outro método de determinação é o método com piquenômetro. Então, o piquenômetro é um sistema, né, com 2 cilindros de volumes iguais, né, que são conectados por um sistema de tubulação. Nesse sistema de tubulação nós temos válvulas, né, que abre e fecha, e um manômetro, né, que vai medir a pressão, né, da quantidade de ar que vai ser colocado nesse cilindro. Então, primeiramente, nós temos esse cilindro, é colocado os grãos, né? Depois que for colocado os grãos, fecha-se a válvula 3 e a válvula 2. Com a válvula 1 aberta, né, é injetado uma quantidade de ar, né, nesse cilindro número 1. E quando ela estiver preenchido, faz-se a leitura da pressão desse ar, né? Vamos chamar essa pressão de P1. Essa é a primeira pressão. Então, posteriormente, né, depois de feita essa leitura, a válvula 1 fecha-se a válvula 1 e abre a válvula 2. Então, o ar que estava no cilindro 1 vai entrar no cilindro 2, né, que vai ocupar os espaços vazios dos grãos nesse cilindro. Então, se sair o ar do cilindro 1 e foi para o cilindro 2, evidentemente vai ter um aumento, né, do volume que está sendo ocupado por aquele ar, né? Então, o manômetro ele vai medir, né, registrar essa pressão, né? Essa pressão é chamada de pressão número 2, e essa pressão é menor do que a pressão 1. Então, essa relação vai nos dar o que chamamos de porosidade, ou seja, então o cálculo da porosidade vai ser a pressão 1 menos a pressão 2 dividido pela pressão 2 multiplicado por 100. Vai nos dar o valor da porosidade. Uma outra propriedade que é bastante importante de todo o sistema de armazenamento de grãos é a velocidade terminal. Então, o que seria essa velocidade terminal? Então, é a partir do momento que o corpo está em queda livre, ele vai alcançar uma velocidade constante. Então, a força gravitacional ela é anulada, né, pelo efeito resultante da força de arrasto, ou seja, a sua aceleração vai ser nula, bem física. Então, em outros termos, seria... Então, nós temos um corpo que está em queda livre. Outra força, que vai ser a velocidade do ar, que vai ser um ar que vai ser injetado. Essas duas forças vão se colidir. E quando elas se tornarem iguais, elas vão se anular. Esse corpo que estava em queda livre, ele vai parar e vai ficar flutuando. Então, aqui nós temos uma representação do que seria essa anulação desse corpo. Nós temos as forças, né, gravitacionais, né, que está puxando este corpo para baixo, né, na queda, mas temos outras forças, que é a força, né, do empuxo, né, que é a força desse fluxo de ar, mais a força de arraste, né, que vai esse fluxo de ar que vai passar pelo grão. Essa força está empurrando o grão para cima e a gravitacional está puxando. Vai chegar um momento que essas duas forças vão ser iguais e elas vão se anular e esse corpo vai ficar flutuando. Essa é a velocidade terminal. Tem um esporte, eu não sei se vocês já ouviram falar, onde uma pessoa, né, um corpo, ela fica flutuando como se estivesse em uma nave. Então, basicamente é isso, a velocidade terminal. Eles injetam o fluxo de ar para o peso daquela pessoa para ela ficar flutuando, para ela não cair devido à gravidade. Então, essa propriedade é utilizada bastante no dimensionamento dos sistemas de separação de impurezas e de grãos, no transporte pneumático, durante a secagem, né, para o produto não ficar batendo no silo secador e nenhum entre o outro, durante a classificação, né, da massa específica e limpeza. Então, ele vai definir qual é a velocidade que pode se impor ao ar para que este arraste ou não os grãos durante sua passagem pelo fluxo de ar ascendente do ar. Um exemplo, né, de transportador pneumático, eles é utilizado a velocidade terminal 5 vezes maior do que o produto que está sendo utilizado, para que ele tenha capacidade de poder sugar esse produto, porque se for uma velocidade igual do produto, ele não vai ter essa força, então tem que ser maior.
E na parte de aeração, então esse fluxo de ar, a velocidade terminal dele tem que ser menor do que os grãos, porque senão os grãos vão ficar batendo e vai ficar, né, e vai ter uma grande perda. Então tem que ficar, tudo isso tem que ser bastante moderado para poder fazer todos os dimensionamentos possíveis. Então aqui um exemplo, né, de velocidade terminal, né, que é dado em metros por segundo. Então, grão, né, um exemplo de 5,9,5, a palha 2 a 6, as impurezas de 1,5 a 2. Então, assim, sabendo, né, quais são as velocidades terminais de cada um, então o sistema de ventilação das colhedoras de grãos, ela vai precisar produzir uma corrente de ar com velocidade de 5 a 6 metros por segundo para poder fazer essa colheita, senão ela não vai ter essa capacidade. O que vai influenciar nesses valores, né, de velocidade terminal? Teor de água, a massa específica desse produto, o tamanho, a forma, o posicionamento que ele tiver, se tiver impurezas, se tiver alguma rugosidade, né, o tipo desse produto. Então, tudo isso influencia nos valores dessa velocidade terminal. Aqui nós temos um exemplo, né, de determinação de velocidade terminal. Aqui nós temos um sistema, né, de ventilação e um sistema de tubulação. Esse sistema de tubulação tem que ser 10 vezes maior do que o diâmetro dele, né? Então aqui nesse local que tem uma peneira, onde é colocado o produto. Aqui vai ter um diafragma que é aberto, onde vai ter um fluxo de ar. Esse fluxo de ar vai ser ascendente, então ele vai ser, né, empurrado até esses grãos. Então, no momento que esses grãos estiverem flutuando, não podem sair, não podem bater, estiverem flutuando, é feita a medição, né, com o anemômetro, e essa será a velocidade terminal desse produto nessa condição. Aqui é um exemplo, né, de um determinador experimental, né, que tem um ventilador, diafragma para ser aberto, né, que é o ventilador, que a tubulação, né, onde que vai passar o ar, e o local, né, que é colocado os grãos. Então, pessoal, sobre a parte de atividades físicas, nós vamos ficar por aqui. Espero que todos tenham aproveitado. Bom estudo e muito obrigada.